A paz do Senhor seja com todos nós. Irmão Deu, de acordo com as perguntas que chegaram a nós, eu quero tratar primeiro o tema sobre o único batismo que está na Bíblia, né? Você sabe, irmão Deu, em qualquer lugar nós estamos chegando, pregando o Evangelho de Nosso Senhor. Um dos mais frequentes perguntas feitos por convidados é o batismo, especialmente quando a visitante quer unir a Igreja de Deus. O problema deles é: eu preciso mais de ser batizado porque eu fui batizado na igreja onde ele ou ela antigamente está como membro, né? Sim. Irmão Deu, você sabe isso, né? Frequentemente esta pergunta é feita por os estudantes. Sim, irmão Eli, esta pergunta concernente o único batismo, irmãos, o irmão Eli está encontrando isto em muitas vezes, né, em diferentes lugares. Na verdade, não somente aqui no Brasil, porque eles estão ficando confusos com um versículo na Bíblia que diz há um só batismo. Por isso, depois que eles têm ouvido a pregação do programa O Caminho Antigo e percebendo que esta igreja é a verdadeira igreja, outros querem se unir, tornar membros. Agora a pergunta que entra é: eu preciso de ser batizado de novo? Porque eu já fui batizado quando eu era criança na Igreja Católica. Depois certa idade, eu fui para outra igreja e fui batizada. Já fui batizado 2 vezes. Agora, se eu vou batizar de novo na Igreja de Deus, eu vou ser batizado pela 3ª vez, eles estão dizendo. E recentemente também teve uma pergunta concernente este assunto, irmão Eli. Por isso, eu acredito que este tópico merece um tempo para nós estudarmos em detalhe, para esclarecer uma vez, irmão Eli, esta pergunta que nós estamos encontrando desde o início da pregação do irmão Eli Soriano aqui no Brasil, irmãos. Por isso, irmãos, uma vez por todas, vamos a estudar o tema sobre o único batismo que a Bíblia ensina. Porque tem várias áreas de pensamento que agora existem em diferentes igrejas que está em nosso tempo, né? Tem batismo. Os pastores dizem o batismo deve ser feito somente em nome de Nosso Senhor. Tem igreja que diz que... Irmão Deu. Sim, irmão Eli, concernente também o batismo. Tem pregadores agora que ensinam que o batismo deve ser feito somente em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E até que eles estão dizendo que o batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo não é o verdadeiro batismo. Mesmo que isto pode ser lido na Bíblia, falado por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles ensinam que o batismo deve ser feito somente em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, o irmão Eli, tem pregadores que ensinam que não precisa mais o batismo. Tem pregadores que ensinam concernente este assunto, que não precisa o batismo. Por isso, agora tem mistura, irmãos, de diferentes ideias concernente o batismo, enquanto que a Bíblia ensina um só batismo, único batismo ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora tem confusão por causa das diferentes ideias que os pregadores têm formulado e têm ensinado também agora em nosso tempo, irmão Eli. Por isso, irmãos, eu acho que
para benefício das pessoas que podem ser desviados pelos diferentes doutrinas que em nosso tempo está espalhado por diferentes igrejas, devemos usar a Bíblia como metro, irmão Rodel, Como trena, né? Instrumento para medir. para medir, para alcançar ou para chegar o exato verdade que a Bíblia ensina. Por isso, vamos começar, irmão Rodel, este estudo sobre o único batismo que a Bíblia ensina. Primeiramente, irmãos, o batismo é a lei de Cristo que não está em Velho Testamento, né, irmão Rodel? Sim, irmão Eli. O batismo não é ensinado em tempo de Moisés. Sim. There's no requirement for them to be baptized. Não há requerimento para eles a serem batizados no Antigo Em Testamento, tempo de Moisés, né? no tempo de Moisés. Mas em nosso tempo, o que está em poder é o ensinamento e o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, não os mandamentos em Velho Testamento. Vamos 13:39 de Atos, irmão Rodel. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não existe mais em tempo cristão. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio na carne, a palavra da Bíblia é por meio dele. O pronome dele refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo ou dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não está mais em poder em tempo cristão. A lei de Cristo é a lei que nós devemos seguir. Vamos ler em 6:2 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cumprireis a lei de Cristo. Por isso, temos um guia que lei devemos cumprir em tempo cristão. Isso é a lei de Cristo. E dos leis que Cristo ensinou é batismo. Né, irmão Rodel? Sim, irmão Eli, isto é... Vamos ler, irmão Rodel. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É claro, a vontade de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe aqui na terra é, como ele disse, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas. Cristo falando, disse, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do tempo. A lei que nós devemos observar é a lei de Cristo. E antes de adquirir o direito de observar a lei, primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Significa, irmãos, um dos mandamentos de Cristo é o batismo. Mas devemos primeiramente entender a quem nosso Senhor Jesus Cristo mandou batizar e quem são as pessoas que devem ser batizadas. Né? Em Mateus 28, versículo 19, ele está falando aos apóstolos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. A quem nosso Senhor Jesus Cristo está falando naquela situação ou tempo? Em 28, 16, vamos ler. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia. Porque agora é 11. Porque naquele tempo os apóstolos são 11 só. 12 apóstolos menos Judas Iscariote, que naquele tempo cometeu suicídio. Por isso, neste tempo, os apóstolos são 11, né? 12 menos 1 é 11. Falando aos 11 apóstolos, vamos ler 16 e continuar, irmão Deus. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A pergunta é: se nosso Senhor Jesus Cristo mandou os 11 para batizar, fazer discípulos em todas as nações, a pergunta muito cheia de lógica: os apóstolos, onde está os apóstolos? Irmão Deus, né? Sim, irmão Eli. É designado por nosso Senhor Jesus Cristo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde está os apóstolos? Em qual igreja os apóstolos estão? Né? Sim, sim. Devemos entender que os apóstolos são parte da verdadeira igreja no primeiro século. 12, 28, irmão Deus. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Onde estão os apóstolos, irmão Deus?
eles estão na igreja, irmão Eli. Qual igreja? A igreja onde os apóstolos estão. Irmão Del, vamos Sim. ler em 1 Coríntios 15, 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Porque o apóstolo Paulo está humilhando a si mesmo quando ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, ele disse. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Gálatas 1:3, irmão Deus. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Quando ele ainda não é apóstolo, mas membro do judaísmo, ou religião dos judeus naquele tempo, apóstolo Paulo, porque é membro do judaísmo, ele perseguiu a igreja de Deus. Ele disse: já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Por isso, depois que ele é chamado por Deus, qual é a confissão do apóstolo Paulo? Ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Significa que a mesma igreja que ele perseguiu é a igreja onde Deus chamou ele para ser apóstolo, né? Sim, Irmão Deus? sim, irmão Eli. Sim, irmão Eli, exatamente. Quando ele está no judaísmo, ele não conforme, ele não aprove a igreja de Deus. Por isso, ele perseguiu a igreja de Deus, porque ele é membro do judaísmo. Mas mais tarde, Deus chamou ele de ser apóstolo da mesma igreja que ele está perseguindo, irmão Deus, né? Sim, irmão Eli, isto foi a história do apóstolo Paulo. A mesma igreja que ele perseguiu é a mesma igreja aonde Deus chamou ele para ser apóstolo, irmão Eli. Para provar isso, irmão Rodeu, vamos ler o que o apóstolo Paulo mais tarde escreveu aos primeiros cristãos em Gálatas 1:23. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. Amém. O que aconteceu? O perseguidor agora tornou como apóstolo, pregando a fé da igreja de Deus que ele antes procurava destruir. Por isso, os membros da igreja de Deus, quando eles soube que apóstolo Paulo ainda, quando eles souberam que apóstolo Paulo agora é apóstolo da igreja de Deus, ele está falando: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. Significa, apóstolo Paulo está na igreja de Deus. Por isso, antes é perseguidor, agora é apóstolo da igreja que ele está perseguindo. Amém, irmão Deus? Amém, irmão Eli, amém. Para provar isso,
Em 1 Coríntios 1:1 a 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Amém. Com Introduzindo a si mesmo, apóstolo Paulo disse aos Coríntios, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Onde está o apóstolo Paulo, irmão Odeu? na igreja de Deus, irmão Eli. Na igreja de Deus, onde ele é chamado apóstolo, né? Sim, sim. Isso é a verdadeira igreja na Bíblia, a igreja de Deus, que antes de ser chamado como apóstolo, ele está perseguindo a igreja de Deus. Vamos ler em 22:4 de Atos. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. Em outro termo da Bíblia, a igreja é chamado caminho, irmão Odeu, né? Sim, irmão Eli. Apóstolo Paulo disse, persegui este caminho até a morte. Que caminho isso? Caminho onde tem homens e mulheres. Não é caminho físico, né? Não é Sim. literal. Ele disse, persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões, tanto a homens como a mulheres. A igreja é o caminho. Ele perseguiu o caminho, ele perseguiu a igreja, né? A igreja de Deus. Isso é a igreja verdadeira na Bíblia. Atos 20:28, irmão Odeu. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Irmão Odeu, eu tenho uma pergunta para você. Sim, irmão Eli. Quem fala naquele versículo 20:28? O apóstolo Paulo, irmão Eli. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, falando à igreja, disse, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Apóstolo Paulo, que é apóstolo na igreja de Deus, que antes ele perseguiu, agora está falando à igreja de Deus, né? Dando a eles conselho, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não somente os apóstolos estão na igreja de Deus, mesmo os bispos, irmão Odeu, né? Sim, irmão Eli, isto é claro. Os bispos são colocados no Espírito Santo na igreja de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo. A igreja que ele no passado está perseguindo, agora é preocupado para a igreja, Sim, dizendo a eles, cuidai, pois, de vós mesmos
e de todo o rebanho. Por quê? Qual é a razão pelo qual o apóstolo Paulo está dizendo: cuidai, pois, de vós mesmos e para todo o rebanho? 29, vamos continuar o versículo. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Tem perigo, irmão Deus, que está por vir, né? De acordo com a profecia do apóstolo Paulo, ele disse: sei que depois da minha partida, depois da morte do apóstolo Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho ou a igreja. Eles vão tentar destruir a igreja. A palavra não pouparão o rebanho é a igreja. Os lobos cruéis vão destruir a igreja, se possível. Quem são os lobos cruéis? Nosso Senhor Jesus Cristo explicou isso antes de subir ao céu. 7:15 de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os lobos cruéis que vai penetrar na igreja de Deus depois da partida do apóstolo Paulo são falsos profetas, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Depois da partida dos apóstolos, na igreja mesma, na igreja verdadeira, os lobos cruéis, os falsos profetas, vai entrar. Por isso, depois do tempo dos apóstolos, surgiu uma igreja que não é a igreja de Deus. Sabe, irmão Deus? Qual, irmão Eli? É outra igreja, porque o nome é outro. Igreja Católica. Logo depois, o tempo dos apóstolos seguiu, levantou o poder do papado, da Igreja Católica. O que o apóstolo Paulo predicou é cumprido. Pregou. É cumprido. Por quê? Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho. A igreja é o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar dessa igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei, depois da minha partida, depois da morte do apóstolo Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Lobos cruéis são falsos profetas que vai tomar o posto dos apóstolos, né? Irmão Deus, sabe isso? Sim. Sim, irmão Eli, eles vão tomar o lugar dos apóstolos. Né? Eles vão desviar o rebanho da verdade. Por isso, irmãos, o ponto do irmão Eli é: os apóstolos, os 11 primeiro, depois, mais tarde, eles escolheram um para substituir Judas Iscariote. Depois, Deus nomeou mais 2 apóstolos, na pessoa do apóstolo Paulo e apóstolo Barnabé. Paulo e Barnabé são os últimos apóstolos chamados na igreja de Deus. Todos estes apóstolos estão na igreja de Deus. Os apóstolos batizam, irmão Rodel, né? Sim, irmão Eli. Concorda, irmão Rodel, que os apóstolos batizam?
Sim, irmão Eli, eu concordo. Vamos ler em 4:1 de João. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Os apóstolos estão batizando, irmão Rodel, né? Sim, irmão Eli. Sim. Os fariseus, quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, os apóstolos, os discípulos, batizam, irmão Rodel, né? Sim, irmão Eli. Irmãos, vamos perguntar aos apóstolos, como batizador, né? Onde eles batizavam? Irmão Rodel, né? Sim, irmão Eli. Onde? As apostles, where do the apostles baptize people, irmão Edson? Onde os apóstolos batizavam as pessoas? Vamos ler. Porque ele está batizando, né? Onde ele está batizando as pessoas? Em 1 Coríntios 12:13, irmão Rodel. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Onde o verdadeiro batismo, feito por os apóstolos, onde é feito, irmão Rodel? De acordo com o apóstolo Paulo, o batismo é feito em um só corpo. É claro, pois em um só Espírito ele diz aos primeiros cristãos, em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, são batizados em um só corpo, não em qualquer lugar, não em qualquer grupo, somente em um só corpo. O batismo verdadeiro é feito. Irmão Rodel, concorda? Sim, isto é muito claro, irmão Eli. Qualquer tipo de pessoa, o batismo é feito pelos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo em um só corpo, todos. E que significa o corpo? O corpo, um só corpo, onde o batismo está feito, né? Sim. Qual é o significado da palavra em um só corpo? Colossenses 1:18, vamos ler. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o corpo, irmão Odeu. A igreja, irmão Eli. De acordo com o apóstolo Paulo, qual é o corpo? A igreja. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Se os primeiros cristãos são batizados em um só corpo, qual é o significado, irmão Odeu? Todos os cristãos, irmão Eli, foram batizados em uma igreja só. Por quê? Porque, a palavra corpo é a igreja. sim, De novo, irmão Odeu, 12:13 de 1 Coríntios. pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Todos nós, todos os primeiros cristãos, são batizados em um só corpo ou em uma só igreja. Quer judeus que está em Judeia, quer gregos que está em Grécia,
quer escravos, quer livres, que está em Roma, todos nós foi batizado em um só corpo e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O batismo verdadeiro, feito por os apóstolos, é feito em um só corpo, que significa a igreja. Em nosso tempo, irmão Deus, onde acontecem os batismos em nosso tempo? Agora, os batismos, irmão Eli, estão sendo feitos em diferentes igrejas, não é na igreja de Deus que está na Bíblia. A igreja católica batiza, a igreja batista batiza, a adventista batiza, a assembleia, quase todos eles, irmão Eli. Pode considerar todos eles como um só corpo, irmão Deus, porque tem ensinamento como isso, que tem ensina que todas as igrejas é um só corpo, o corpo do Senhor. Você concorda naquela ideia que estas igrejas é um corpo só? Não, irmão Eli, porque o verdadeiro corpo na Bíblia, que é a igreja, a cabeça é o Cristo. Cabeça significa autoridade. É óbvio, em muitas outras igrejas, Cristo não é a cabeça. Eles podem alegar, mas... Na igreja católica, na verdade, a cabeça dele é o Papa aqui em Roma. Sim. Sim. Vamos ler o livro da igreja católica, para as pessoas não dizer que estamos difamando, ou falando fofoca, ou apanhirão, irmão Deus. Difamações. Vamos ler, irmão Deus, o dicionário católico. Isso é livro católico. Pode ler, irmão Deus? El Diccionário Católico, página 428, na tradução. Papa, título da visível cabeça da Igreja Católica. Ele é chamado Papa. Grego, papas, uma palavra infantil para pai, porque sua autoridade é suprema e porque é para ser exercitado de uma maneira paternal, segundo o exemplo de Cristo. A cabeça da Igreja Católica é Papa, né, Sim. irmão Deus, né? Sim, irmão A Eli, de cabeça acordo com dele eles. é Papa. Visível cabeça da Igreja Católica é Papa. A cabeça da Igreja verdadeira, visível e invisível, é Cristo. Sim. Conforme irmão Edson, quando Cristo está na terra, é visível. Sim. Sim, com certeza. É? Por isso, visível ou invisível, Cristo é a cabeça da igreja, Amém. de acordo com a Bíblia. Mas, Sim. para a igreja católica, a cabeça visível é Papa. Né? Outras igrejas, quem são as cabeças dele? Aqui no Brasil, a cabeça da Igreja Universal é... Você sabe o nome, né? A Sim. cabeça da Igreja Mundial, você sabe o nome, né? Sim. A cabeça da Igreja da Graça, você sabe o nome, né? Sim. Mas a verdadeira igreja na Bíblia, a cabeça não tem outra cabeça, mas nosso Senhor Jesus Cristo. Um só corpo, uma só cabeça, irmão Deus. Sabe, Sim, irmão irmão Deus? Sim, irmão Sabe? Eli. Sim. Um só corpo, uma só cabeça no corpo, que é Cristo. Não tem duas cabeças. Se uma igreja ou um corpo tem mais de uma cabeça, isso é anticristo, irmão Sim. Deus. Uhum. Sim, Sabe? irmão Eli. Sabe, irmão Deus? Como, irmão Eli? Vamos ler em Apocalipse. 13:1. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta que tinha
10 chifres e 7 cabeças. Oh, isso é o mistério da iniquidade. É uma só besta, a palavra é uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quando uma igreja tem muitas cabeças, não é de Deus. Porque a verdadeira igreja tem uma só cabeça. Que cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, Colosas 1:18, irmão Deus. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. Quanto a cabeça, irmão Deus? Uma só, irmão Eli? E quanto o corpo? Um só corpo. Um só corpo. Está na Bíblia, um só corpo. Vamos ler em 11:52 de João, irmão Deus. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Deve ser congregado todos os filhos de Deus em qual? Em um só corpo, irmão Eli, deve ser congregados todos os filhos de Deus. É um só corpo. Por isso a Bíblia ensina um só corpo. Concorda, irmão Deus? Sim, irmão Eli, um só corpo. E, irmão Deus, o verdadeiro batismo está em um só corpo. Amém. Irmão Deus. Amém, De novo? irmão Eli. Sim. De novo, 12:13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. O verdadeiro batismo é feito em um só corpo. Todos os primeiros cristãos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, são batizados em um só corpo. Mas agora, perguntar aos membros da Igreja Universal se eles são cristãos. Sim. Ou igreja é inimigo da Universal, a Igreja Mundial. É cristão também. Sim. Ou a Igreja Sabadista, cristão também. Os testigos de Jeová mesmo está testemunhando para Jeová, eles chamam eles mesmos como cristão também. Mas isso é verdade, irmão? A verdade é, no primeiro século, todos os cristãos são batizados em um só corpo, não em diferentes corpos, especialmente não em corpo que tem 7 cabeças. Você conhece os cabeças do corpo da Igreja Católica, irmão Deus? Uau, irmão Eli, as cabeças da Igreja Católica. Eles têm 7 corporações que pensam, formaram as doutrinas católicas. Sabe os 7 cabeças, irmão Deus? Não, irmão Eli, quais são as 7 cabeças da Igreja Católica? Eles têm 7 cabeças. Primeiramente, a cabeça primeira é San Franciscano. Segundo é Dominicano. Terceiro, Agostino. 4, Jesuíta. 5, Paulista. Tem muito em São Paulo. 6 é Capuchino. Capuchino. O 7º é Recoletano. Tem 7 corporações que governam um corpo católico. E ele tem cabeça visível. O Papa em Roma, irmão Deus. Sabe? Sim, irmão Eli. Sim, Mas, temos lido. Na Bíblia, irmãos, como o corpo é um só, a cabeça é um só, onde todos eles são batizados dentro da igreja ou do corpo. Vamos provar isso.
Efésios 4, versículo 4 até 5, irmão Deus. Há um só corpo. Deus, E... Sim, irmão Eli? tem dúvida? Não. Por quê? É claro, há um só corpo. Não somente neste versículo. Sim. De novo, em 12:3, irmão Deus. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Tem dúvida? Porque é lido em um versículo e podemos ler de novo em outro versículo. Tem Sim? mais dúvida que tem somente um só corpo? Não. De novo, irmão Deus. De novo. 11:52. 11:52. João. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. É enfatizado por os apóstolos, né? Que existe a um só corpo. O corpo é a igreja. A cabeça do corpo é um só também. Cristo só. Sim. Não é Papa em Roma. Né? Concorda, irmão Deus? Sim, irmão Eli, concordo. Agora, o apóstolo Paulo está enfatizando mais. Efésios 4:4. De novo, irmão Deus. Não cansa lendo, né? Sim, irmão Eli. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Onde está o único batismo verdadeiro, irmão Deus? Num só corpo, irmão Eli. Amém. Está. Amém. Amém. Claro. Sim. Há um só corpo. O verdadeiro corpo é um só, que é a verdadeira igreja. Num só corpo está também um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, como a vocação cristã. Um só Senhor. Onde está o Senhor? No corpo, na igreja. Uma só fé na igreja e no corpo. Mas as igrejas em nosso tempo não têm uma só fé. Eles têm fé que briga um ao outro, né? Sim. Os que se chama Congregação Cristã no Brasil, é proibido de usar televisão para pregar, né? Sim. Irmão Deus? Sim, Lembra? irmão Eli. Sim. Mas outras igrejas sempre estão na televisão como Igreja Universal. Como pode considerar essas duas igrejas que contradizem um ao outro como um corpo? É claro que não é um corpo. O corpo de Macedo é diferente do corpo de E. Soares. Né? Sim. Concorda, irmão Deus? Sim, irmão Eli, obviamente são diferentes. Ensina coisas diferentes. Até o nome das igrejas deles são diferentes. Por isso, o que está na Bíblia deve ser nossa guia, ou nossa disciplina, para aprender a verdade. Na Bíblia, há um só corpo que existe, desde o tempo dos apóstolos. Né? Não 18 anos só. A igreja é a igreja da antiguidade, que é pregado 2000 anos atrás. O nome está na Bíblia, Igreja de Deus. O nome da verdadeira igreja, Igreja de Deus.
Em qualquer lugar os apóstolos pregaram, eles pregam Igreja de Deus. Em Coríntio, em Gálatas, em Éfeso, né? Em Tessalonicenses, em Mileto, em qualquer lugar eles vão chegar. Eles pregam a Igreja de Deus, que é um só corpo que está na Bíblia. Dentro daquele corpo é feito um só batismo, que em uma só fé, né? Irmão Deus, isso é claro, irmão Deus? Sim, irmão Eli, é claro, nesses versículos que nós temos lido, irmão Eli, mostra que o único batismo é feito em um só corpo, onde também está uma só fé, irmão Eli. Este corpo é a igreja. Esta igreja é a igreja de Deus. A cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pergunta para você, irmão Rodeu. Uau, irmão Eli. Como você pensa uma pessoa é batizada numa igreja que proíbe de comer porco? A outra é batizado numa igreja que não tem proibição nenhuma. Mesmo que você quer comer barata, pode. Sabe? Sim. A igreja batista não proíbe nada. É, irmão Eli. Mas a igreja sabadista proíbe porco, ostras, mariscos, camarão. É muitas proibições para comer. Igreja católica proíbe, irmão Rodeu? Você ouve uma notícia que a igreja católica proíbe coisas para comer, irmão Rodeu? Não, irmão Eli, somente na semana, na Semana Santa. Irmão Rodeu, você tem pensamento sobre isso? Que a pergunta é, eles estão em um só corpo? As pessoas que são proibidos de comer porco? Em outro lado, pessoas que podem comer qualquer coisa que eles querem comer, está num só corpo, irmão Deus? Não, irmão Eli, não tem como concordar que estas igrejas que têm diferentes ensinamentos, contradizendo uns aos outros, pode considerar um só corpo. Não pode ser assim, porque num só corpo tem uma só fé, irmão Eli. Tem um só espírito, como um corpo. Tem um tipo de sangue só, o corpo, mas se o corpo tem... Não existe corpo que tem 4 tipos de sangue, ou um corpo só com diferentes ensinamentos. Com certeza são diferentes, irmão Eli. Por isso, a crença dos outros, como os renascer de novo, os batistas, os pentecostais, que disseram que em qualquer igreja que você pertence, somente crer em nosso Senhor Jesus Cristo, somos membros de um só corpo. É estupidez. É. Estupidez sem igual. Sim. Né? Estupidez. Como pode dizer que vocês são membros de um só corpo quando você tem muitas variedades de fé que contradizem um ao outro? Uma igreja proíbe televisão, proíbe celular, mas na outra igreja o mesmo pastor tem negócio de vender celular e televisão. Tem igreja aqui no Brasil que proíbe de banhar na praia. Tem igreja que não proíbe. Como pode dizer que eles são membros de um só corpo? Diferentes variedades de fé, ensinamento e doutrina. Não pode dizer que eles são membros do mesmo corpo da igreja. Por isso, quando vem a festa, sabe a festa, irmão Rodel? Qual festa, irmão Eli? Corpus Christi. Todos eles estão celebrando
Corpus Christi, né? Irmão Edson, como se chama aqui? Em Corpus Christi também, irmão? Sim, é igual, Corpus Christi. É do latim. Corpus Christi. Por que celebrar com Corpus Christi quando você não é membro de Corpo de Cristo, do Corpo da Cristo? Para todos vocês, vai celebrar Corpus Christi. A primeira pergunta, quem designou esta data para ser celebração de Corpus Christi? Né? Sim. Governo brasileiro ou governo católico? Né? Porque tem festas. Em todo ano tem festas. Tem dias das mães, dia das crianças, dia das professores, dia das namorados e namoradas, dia dos animais. Tem, irmão Edson? Não. Deve ter Dia dos Animais, mas com certeza não é feriado. É. Um dos dias que são considerados festa aqui é dia o que se chama Corpus Christi. Todos eles participaram em Corpus Christi. Porventura, você são membros de um só corpo? Não. Por quê? Você tem diferentes tipos de batismo, diferentes ensinamentos, diferentes doutrinas. Um não concorda ao outro, outro não concorda ao outro, né? Tem igreja aqui que não pode usar bermuda, irmão Edson, né? Não pode usar bermuda. Né? Não pode banhar sem... Tem igreja aqui, não pode banhar nu. Deve banhar com palda, blusa, né? É engraçado, irmão. Né? Irmãos, eu estou somente enfatizando a vocês o que está na Bíblia. O corpo de Cristo é a igreja de Deus. E dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, é o verdadeiro, o único batismo. Pensar, irmão Rodeu, se você é batizado no Batistas, né? Porque irmão Rodeu é membro da Batista, né? Irmão Rodeu, né? Sim, irmão Eli. Eu era membro da Igreja Batista. E os seus pais, né? Sim, meu pai também era membro da Igreja Batista. Você é batizado na Igreja Batista, né? Sim, irmão Eli. Eu fui batizado. Você é contente no batismo da Igreja Batista? Depois que eu ouvi a sua pregação, irmão Eli, não fiquei contente, porque eu percebi que é errado. Por isso você aceitou o verdadeiro batismo no verdadeiro corpo, irmão Deus, né? Sim, exatamente isto é o que eu fiz, irmão Eli. Quando eu percebi que o ensinamento da Igreja Batista é errada, começando com o nome e até dentro da doutrina é errado, eu percebi que o batismo que eu recebi também não conta. Por isso eu submeti debaixo do batismo na verdadeira igreja. Eu fui batizado na Igreja de Deus, irmão Eli, há 31 anos atrás, graças a Deus. 31 anos atrás. Quando ainda não é muito velho, né, irmão Rodeu? Sim, irmão Eli. Você ainda é jovem. 31 anos atrás. Quantos anos você tem quando você é batizado na Igreja de Deus, irmão Rodeu? Eu tinha 20 anos de idade naquele tempo, irmão Eli. É muito jovem também. Por isso, irmãos, irmão Rodeu entendeu a importância do verdadeiro batismo. O único verdadeiro batismo está no corpo ou na verdadeira igreja. Por isso, as perguntas dos irmãos brasileiros. Irmão Eli,
foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa de batizar mais pela segunda vez? Não é correto. A pergunta não é correta. Como contar algo que não tem valor nenhum, né? Sim. Como pode contar uma coisa que não tem valor nenhum, né? A conta começa, na verdade, um só corpo, um só espírito, como foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É a conta, né? Sim. Permanece que um só corpo. Mesmo quando nós vamos chegar no tempo mais perto do fim, o corpo será o mesmo corpo onde os crentes devem ser membro do mesmo corpo. Não para estabelecer outro corpo, outra igreja. Efésios 3:6, vamos ler. A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É claro, né? Os gentios que antes não são membros da igreja ou do corpo. Apóstolo Paulo declarou em evangelho deles, a saber que os gentios, porque os gentios são fora da igreja no início, né? Vamos ler primeiro, antes de continuar, né? Efésios 2:11, irmão Deus. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios são os que fora da igreja. Apóstolo Paulo disse aos Efésios, quando eles entraram na igreja de Deus, ele está lembrando eles que, portanto, lembrai-vos de que outrora, no passado, vós gentios na carne, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tenho esperança e sem Deus no mundo. Mas, quando eles são chamados na igreja, apóstolo Paulo declarou a eles, aos Efésios, né? De novo, 3:6 de Efésios, irmão Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Por que mesmo corpo? Porque tem um só corpo, irmão Eli. Um só corpo. Em qualquer tempo, desde o tempo dos primeiros cristãos até o fim dos séculos, vai permanecer que somente um só corpo. Este corpo vai permanecer com cabeça, uma só cabeça, que é Cristo. Não pode ser substituído por ninguém. Sim. Mas, se a sua igreja agora tem outra cabeça, você deve sentir nervoso. Irmão Edson, né? Sim, deve sentir nervoso.
Sim, porque você está não em certo lugar. Você está numa igreja que tem outra cabeça. Não é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo é a única cabeça de único corpo, que é a igreja, onde está o único batismo. Né? Irmão Deo, isso é claro, né, irmão Deo? Sim, isto é claro, irmão Eli. O Senhor Jesus Cristo é a única cabeça do único corpo. O único corpo é a única igreja. E no único corpo ou na única igreja está o único batismo. O verdadeiro batismo que conta, irmão Eli. Está no corpo. De acordo ou na igreja. com os versículos da Bíblia. De acordo com versículos da Bíblia. Não Sim. com o pensamento do irmão Eli. Sim. Né? Não com Sim. o pensamento do irmão Rodeu. Isso não é nosso pensamento. É pensamento de Deus, de Cristo e dos apóstolos. Apóstolo Paulo dizendo, os gentios como nós, filipinos, brasileiros, italianos, alemão, todos nós somos gentios, porque nós não somos considerados como israelitas. Fora de Israel, no primeiro século, são considerados gentios. Mas o apóstolo Paulo mais tarde disse, os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Por que mesmo corpo? Porque permanece o corpo que é um só. Não tem outro corpo que nós devemos aceitar. O corpo é a igreja. Tem uma só igreja verdadeira na Bíblia, onde está o único batismo. De acordo com... Irmãos, é bom de alistar os versículos, né? 1 Coríntios 12, 13, né? Efésios 4, 4 até 5, né? Depois, Atos 20, 28, né? João 11, 52. E também Colossenses 1, 18. Ler estes versículos antes de dormir, irmão Deo. Sim, irmão Eli. Repetir, de lendo estes versículos. O Espírito Santo de Deus vai revelar a vocês a verdade, que há um só corpo, uma só igreja, com uma só cabeça, uma só fé, um só batismo. Todos os verdadeiros estão em um só corpo, né? O verdadeiro batismo, a verdadeira fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A esperança, chamado de Deus, está no verdadeiro corpo. Todas estas coisas são verdadeiras. Por isso, irmãos, para resolver a pergunta que por muito tempo está chegando a mim, precisa de batizar de novo? Eles vão dizer, irmão Deus. Sim. Não pode dizer batizar de novo quando o primeiro é errado. Sim. Não tem valor nenhum, né? Não Sim. pode contar. O que é contado é os genuíno, porque você tem 5 notas de 20 reais. 5 vezes 20 é 100 reais. Irmão Deu, né? Sim, 5 irmão Eli. vezes 20 é 100 reais. Sim. Mas podemos somente chegar à conta de 100 reais se os 5, 20 reais, notas de 20 reais, são verdadeiros. Mas
se os 4 notas de 20 reais são verdadeiros, mas um é falso. Você tem 100 reais, irmão Del? Não, irmão Eli. Somente tem 80. Porque 80. Porque Sim. falta um. Porque você não pode contar a nota falsa com a nota verdadeira, né, irmão Sim. Del, né? Sim, irmão Eli. Por isso, a verdade deve ser exato, irmão Del, Sim. né? 119, 160 de Salmos. A soma da tua palavra é a verdade. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A palavra cada uma significa cada uma é contada Sim. para chegar ao soma. Amém. Irmão Del, né? Sim, irmão Eli. De novo, irmão Del, você agora sabe como dizer a palavra soma, porque cada uma é contada, mas Amém. se tem falsa, né? Você pode contar o falsa com o verdadeira? Não. Não. Você não pode chegar na soma. Sim. Qual é a verdade, irmão Del? De novo. Vamos ler. A soma da tua palavra é a verdade. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Amém. Isto. Amém. Amém. É muito claro, né? Sim. Por isso, as pessoas... Porque quando o irmão ele está lendo a Bíblia, é muito claro, eles disseram. Porque o que está lendo é claro, porque é luz, a palavra de Deus é luz. Porque em Amém. outros não é claro como isso. Porque eles estão sempre lendo versículos que implicam dinheiro, dízimo, campanha, votos, ofertas. Como pode ver a luz da palavra de Deus quando o tomada não é insertado em tomada, como pode dizer isso, irmão Edson, né? Tem tomada, né? Para to turn on the light, you have to... can you explain it, irmão Edson? You have to put the... How do you call that? The outlet is the tomada, the one that you insert in the tomada. How do you say that? Você tem que inserir o cabo, né? Por assim dizer, da energia na tomada. Quando o cabo é conectado não à tomada, a luz não vai brilhar. Talvez você colocou o cabo em seu orelha, não vai produzir a luz, porque você colocou o cabo não na tomada. Como os versículos da Bíblia. Se você não sabe como ler os versículos que são conectados por Deus, não tem luz. Mas se você vai conectar um versículo em outro versículo que é realmente conectado, a energia vai fluir, né? Produzindo luz. Por isso, não é por meio do irmão Eli, eu não tenho valor nada. O que brilha não é o meu pensamento, o que brilha é a palavra de Deus que originalmente é chamado na Bíblia como luz. 119, 105 de Salmos, irmão Odeu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada e luz. Como brilhar a luz? O lâmpada.
se é colocado no tomada certa. Mas se você vai colocar a palavra de Deus, vai colocar em dinheiro. Por isso, nunca dizer que quando o irmão ele está falando, é claro, não é a palavra do irmão ele, claro. A palavra de Deus é luz, que dá luz, serve como lâmpada. Em si mesma, a palavra de Deus tem luz. Não precisa, irmão ele. Eu é instrumento humilde para somente ler a palavra. That gives light to us, irmão Edson. Que nos dá luz, nos concede luz, nos traz luz. Sim, isso é a palavra. A palavra de Deus é luz. Mesmo na ausência do irmão ele, a palavra de Deus é luz. Porque não está brilhando a outros? Porque os pastores estão colocando o plug ao errado, tomada. Irmão Deus, você sabe o que eu quero dizer? Pode repetir? Isto é correto, irmão Edson? Plug? Sim, é uma forma de dizer. Plug. Eu tinha esquecido. Como o irmão ele está dizendo, a palavra de Deus em si mesma é luz. O irmão ele apenas é um instrumento lendo a nós a palavra de Deus para brilhar a nós a luz da palavra. Mas a pergunta é por que quando os outros estão lendo a palavra não está brilhando a luz? Porque como uma lâmpada, né, irmãos, o plug não foi inserido numa tomada certa. Talvez o plug você colocou no seu nariz, então não vai brilhar a lâmpada. Né? Lendo a palavra de Deus, interpretando como dinheiro, como brilhar a luz. Irmãos, mas devemos entender que a palavra de Deus em si mesma é luz. Por isso, o irmão, ele está pedindo a nós anotar os versículos, depois este estudo bíblico, irmãos, quando vocês estão livres, né? Ler de novamente os versículos que o irmão, ele tem lido, e nós cremos que o Espírito Santo vai nos guiar, irmãos, para que a luz vai brilhar mais e mais em nossos corações e pensamentos. Irmão Eli. Amém. Eu tenho pedido a vocês, irmãos, não disse que irmão ele é bom, irmão ele é inteligente. Não, nunca. E nunca agradecer irmão ele. Vamos agradecer Deus, porque toda honra pertence a Deus. Amém, irmão Deus. Amém, irmão Eli. Amém. Graças a Deus. Isto é claro, irmãos. Irmão Deus, antes de fechar, sim, eu quero dar nossos seguidores na internet, na satélite, em televisão, uma coisa que se chama aqui como lição de casa. Irmãos brasileiros, fala com todos os pastores brasileiros que você sabe. Pergunta a eles quantos livros ou cartas está na Bíblia deles. Irmão Deus, em sua Bíblia, quantas cartas existem? Em sua Bíblia? Cartas? Tenho 66. 66. A minha é 67, irmão Deus. Pergunta aos pastores, onde está a carta que pode ser considerado 67? Porque há cartas que não é incluído na Bíblia agora, né? Como a primeira carta para Coríntios, a primeira carta para Efésios, a primeira carta para os Hebreus,
O livro de Acer não está mais, né? Sim. Há livros que não é descoberto, por isso a Bíblia agora, de acordo com todos, tem 66 livros, ou que se chama Santas Escrituras, né? Sim, irmão. 67. Irmão Rodel, você tem 66, irmão Rodel? Sim, irmão Eli, tenho É a 66. Bíblia, né? Sim. Mas nós não temos nossa Bíblia própria, né? Somente nós estamos comprando Bíblia nas sociedades da Bíblia em todas as nações. Aqui no Brasil, comprei muitas Bíblias na Sociedade da Bíblia que está em São Paulo e em Rio Grande do Sul, né? Sim. Muitas Bíblias agora existem com 66 livros. Irmão Rodel, né? Sim, irmão Eli. A minha é com 67. Você não quer provar os pastores aqui no Brasil, em todo lugar. Quem deles pode me mostrar a carta que pode ser considerado 67? Irmão Edson, 67. How do you say Sim, it? a maneira mais fácil de dizer é a carta 67, mas seria a 67ª. Como? 67ª carta. Mas pode ser carta 67. Sim. Como lição de casa, irmãos, perguntar a todos os pastores que você conhece se eles sabem que a Bíblia contém 67 cartas. Irmão Deus, né? É lição de casa, irmão Deus. Você quer esta maneira de estudar? Sim, irmão Eli, é bom, né? Para deixar-nos para pensar. fazer investigação, né? Sim, sim. Vamos perguntar aos pastores que nós conhecemos, irmãos e todos os nossos telespectadores agora, qual é o Carta 67. Sim, vamos estudar isso no futuro não muito longe, irmão Deus. Sim, irmão Eli. Eu chamo isso como lição de casa. Lição de casa. Irmãos brasileiros, se Deus quiser, você vai aprender esta coisa maravilhosa na Bíblia. Graças a Deus. Mais uma coisa muito, eu acredito, muito maravilhosa que nós podemos aproveitar em nossos estudos, irmãos. A carta 67 da Bíblia. Perguntar primeiro aos nossos pastores aqui se eles têm ideia concernente isso. Vamos fazer isso como uma lição de casa, irmãos. Mas, por enquanto, irmãos, até aqui, esta reunião e este estudo, mais uma vez, graças a Deus muitíssimo pela esta luz que nós temos enxergado, que nós temos ouvido, pelas palavras de Deus que nós temos lido. Graças a Deus por nos acompanhar em nosso estudo, porque, como o irmão Eli Soriano tem dito, a palavra de Deus em si mesma é luz, mas vai brilhar com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Graças a Deus seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém, amém.